Bom, gente, então nós vamos ter hoje a nossa primeira aula de responsabilidade civil, né, Direito Civil 5, e como eu disse para vocês, nós vamos recuperar aqui parte do conteúdo que vocês, de certa forma, já tiveram acesso, mas é necessário a gente fazer o encadeamento lógico de toda a disciplina. Tá? Peço desculpa aqui pelo estúdio improvisado, não deu para gravar no escritório, então vou usar o meu quarto mesmo. Tá? Então, vamos lá, nossas introdutórias da responsabilidade civil. Nosso objetivo nesse primeiro vídeo é explicar o que é responsabilidade civil, né? Distinguir a responsabilidade civil da responsabilidade penal, apresentar os elementos da responsabilidade civil, especificamente conduta e dano. Tá? E aí, para um próximo vídeo, a gente vai reservar para um próximo vídeo uma fala sobre especificamente as novas espécies de danos e o dano moral, né? Além do nexo de causalidade, que é o último dos pressupostos, dos elementos da responsabilidade civil. Então, vamos começar aqui com a noção de responsabilidade, né? Uma noção jurídica de responsabilidade. Então, de forma ampla, de forma lato sensu, a gente pode conceitualizar responsabilidade como uma obrigação derivada, né, um dever jurídico sucessivo de assumir as consequências jurídicas de um fato. Consequências essas que podem variar de acordo com os interesses lesados. Então, responsabilidade nada mais é do que uma obrigação, ou que uma obrigação derivada, um dever jurídico sucessivo, de assumir as consequências jurídicas de um fato, consequências essas que podem variar de acordo com os interesses lesados. Então aqui a gente tem que pensar que de forma geral para o direito a responsabilidade é uma obrigação secundária que decorre, né, por isso dever jurídico sucessivo, decorre da quebra de um outro dever jurídico. Então é um dever jurídico que surge da quebra, da violação de um outro dever jurídico e que gera consequências para aquele que causou, né, ou praticou esse ato lesivo a um dever jurídico, né? Essas consequências elas podem ser simplesmente a reparação do dano, e a gente vai estar falando de responsabilidade civil, estou me adiantando um pouco no conteúdo, né? Ou então na punição pessoal do agente que lesionou, né, aquele direito. Então, aquele dever jurídico. Daí, então, a gente vai estar falando de responsabilidade penal ou até disciplinar administrativa. Tá? Então, essa é a noção geral, né, de responsabilidade do direito. Tá? A base, então, dentro desse, o fundamento por trás desse conceito amplo de responsabilidade é o conceito que a gente conhece como ato ilícito. O que é ato ilícito? Bom, ato ilícito, seja ele do ponto de vista penal, seja ele do ponto de vista civil, né? Ele é um ato antijurídico, então é uma conduta humana contrária ao direito praticado por uma pessoa imputável, ou seja, uma pessoa que tem capacidade, né, para eventualmente compreender, responder por aquele ato antijurídico, aquele ato praticado. Então, conforme o tipo de interesse ou um tipo de dever jurídico que é violado, a gente vai falar em responsabilidade penal ou responsabilidade civil. Tá? No caso da responsabilidade penal, que ainda não é o objeto da nossa disciplina, por óbvio, né? O que importa é a violação de um dever que compreende um interesse coletivo. Tá? Enquanto que a responsabilidade civil, por trás da responsabilidade civil, a ideia é sempre um ato que viola, né, um dever jurídico que corresponde a interesses privados. Tá? Então, responsabilidade penal, de uma forma genérica, bem ampla, a gente pode dizer, o ato ilícito consiste no quê? Numa prática, numa conduta que viola, que lesa um dever jurídico que corresponde a um interesse coletivo. Enquanto que na responsabilidade civil, o ato ilícito vai ser um ato jurídico que viola, ou um ato antijurídico, que viola um dever jurídico que corresponde a interesses privados. Tá? Então, essa é a ideia principal aqui por trás
dessa distinção. Mas a gente pode trazer outras distinções. Ah, tá, daí eu trouxe aqui o artigo 186, que é a base da responsabilidade civil, né, que é o que conceitua o ato ilícito. Então, o artigo 186 diz assim, ó, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, tá? A outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, o nosso conceito de ato ilícito, que a gente vai trabalhar aqui dentro da nossa disciplina, é esse conceito bastante abrangente, né, que entende que ato ilícito é aquela ação ou omissão voluntária, né, aquela negligência ou imprudência que viola direito e causa prejuízo a outrem, tá? Viola direito e causa prejuízo a outrem, tá? Ainda que exclusivamente moral, tá? Essa é a ideia principal. Aliás, eu estou sendo um pouco incompleto aqui, né? Eu vou trabalhar isso oportunamente, mas a gente pode dizer que a partir de 2002, então a partir do Código Civil de 2002, a aprovação da entrada em vigor em 2003, a gente pode dizer que existe, na verdade, um duplo fundamento para a responsabilidade civil. Tá? Por quê? Porque, tradicionalmente, estava lá no artigo 159 ou 156 do Código 16, não lembro exatamente, tradicionalmente, a base da responsabilidade civil era o ato ilícito, era o que estava no artigo 196, que está hoje no artigo 196 do Código Civil. Mas a partir de 2002, então a partir da edição do Código de 2002, a gente tem também a ideia de que o ato ilícito também pode derivar, tá, de uma coisa que a gente chama de abuso de direito, tá, que está lá no artigo 187. Então, diz assim o artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, aqui não é alguém que pratica algo contra um dever jurídico, mas é alguém que, ao exercer um direito, tá? Ao exercer um direito subjetivo, tá? Excede os limites, tá? Estabelecidos pela boa-fé objetiva, principalmente pela boa-fé objetiva. A gente vai oportunamente trazer esse assunto, mas é importante para a gente destacar aqui, em sede provisória, preliminar, né, que então a responsabilidade civil, atualmente, de 2002, na verdade 2003 para cá, que é quando o Código efetivamente entra em vigor, tá, tem uma dupla base. O artigo 186, que diz que ato ilícito é aquela ação ou omissão voluntária que viola direito e causa dano a outro, tá? E também o artigo 187, a segunda base, então, da responsabilidade civil, que trata da figura do abuso de direito, tá? Também. Então, o Tartucci traz isso bem explicadinho, né? Mas eu acho que isso dá um panorama geral porque a gente precisa fazer. Então, não temos, vejam, o fundamento não é exclusivamente o artigo 186. Bom, mas a partir daqui a gente faz uma pequena tabelinha distinguindo, diferenciando, tá, a responsabilidade penal da responsabilidade civil. Então, quais são os detalhes aqui que precisam ser caracterizados? Então, primeiro, a finalidade. Eu já falei anteriormente, já falei quando conceituei a responsabilidade de forma geral, né, que a finalidade da responsabilidade penal é a punição do infrator. Essa é a grande ideia por trás, tá, de toda e qualquer sanção penal. Então, de toda e qualquer responsabilização penal. Punir o infrator. Tá? Punir o infrator. Seja diretamente por meio da privação de liberdade, seja por aquelas outras medidas coercitivas que a gente pode encontrar, seja pela, por exemplo, imposição de multa, né, ou da restrição de alguns direitos. Tá? Essa é a ideia, punir o infrator. No caso da responsabilidade civil, a gente vai ver mais na frente que existe sim ainda uma finalidade de punição do infrator, daquele que comete o ato ilícito. Mas a ideia principal é sempre a reparação do dano. A punição do infrator é tipo uma consequência secundária, uma consequência obviamente que é secundária, uma função, uma finalidade secundária da responsabilidade civil. Então, vejam,
primeiro ponto, que talvez para mim reputo mais importante de todos, tá? É essa ideia. A responsabilidade penal tem por objeto a punição do infrator. A responsabilidade civil, a reparação do dano. E aí a gente vai chegar para o segundo tipo de distinção, que é aquela que leva em consideração o tipo de interesse tutelado. E eu já falei anteriormente, a responsabilidade penal, basicamente, tem por finalidade, tá, proteger o interesse público. Tá? O interesse público. Essa é a função geral, tá, da responsabilidade penal. Por outro lado, tradicionalmente, a gente via que a responsabilidade civil tinha uma outra função. Uma outra função, não, um outro tipo de interesse tutelado, que era o interesse privado, o interesse das partes contratantes, das partes que vivem dentro de uma sociedade que pode ter o seu direito individual violado. No entanto, essa concepção aqui de que a responsabilidade civil serve para tutelar um interesse privado, ela foi relativizada, tá? E muito nos últimos anos, nas últimas décadas do século XX especificamente. Por quê? Porque a partir das últimas décadas do século XX, a gente começou a entender ou a compreender o que a gente chama de dano coletivo. Tá? Dano coletivo. Então, quando eu estou falando lá num dano praticado, a responsabilização por um dano praticado né, contra o meio ambiente, um dano praticado contra os consumidores de forma geral, né, por exemplo, publicidade enganosa, propaganda abusiva, práticas abusivas na relação de consumo. Quando, por exemplo, eu estou falando também em violação de direitos trabalhistas, coletividades, né? Direitos transindividuais, direitos coletivos, criou-se então a possibilidade de uma responsabilização no plano civil, tá? Daqueles que eventualmente pratiquem essas violações, pratiquem esses atos ilícitos, degradação do meio ambiente, deixar de observar direitos coletivos do trabalho, e em outras situações. E aí a gente cria, então, a figura do dano moral coletivo que a gente vai estudar no momento oportuno, tá? Mas, então, nesse primeiro momento, apenas a título de diferenciação, tá? Apenas a título de diferenciação, de forma bem maniqueísta, a gente vai dividir aqui o tipo de interesse tutelado, dizendo assim, então, a responsabilidade penal tem como objetivo principal tutelar, proteger o interesse público. Tá? Enquanto que a responsabilidade civil ela tem a função de tutelar o interesse privado. Não necessariamente, né? A gente vai ver então a figura do dano moral coletivo, tá? Do dano coletivo de forma geral, tá? Que não visa a reparação ou a proteção de um interesse privado, mas mais contundentemente da coletividade, da transindividualidade. Tá? Bom, aliás, a terceira distinção, né, é aquela que leva em conta o fundamento da responsabilidade civil, da responsabilidade penal e da responsabilidade civil. Então, quando eu estou falando em fundamento, o que fundamenta, tá, a responsabilização penal de alguém, tá, vai ser o quê? Como regra geral, essa distinção entre dolo ou culpa. Como regra geral, o que é objeto da responsabilização penal? Aquela situação em que o agente, né, ele conscientemente quis produzir determinado resultado. Excepcionalmente, né, admite-se, no entanto, a possibilidade do agente ser responsabilizado no plano penal, né, pela ocorrência da culpa, né? A culpa a gente vai dizer assim, culpa em sentido estrito, né? A culpa em sentido estrito é o quê? É quando o agente ele viola um dever jurídico sancionado pelo Código Penal, por exemplo, né? Por imprudência, negligência ou imperícia, tá? Imprudência, negligência ou imperícia. Né? Então esse é o fundamento geral da responsabilização penal. No caso da responsabilização civil, não. No caso da responsabilização civil, o fundamento vai ser,
ou a culpa em sentido amplo, tá? Ou a culpa em sentido amplo, tá? A gente vai ver que, para o direito civil, como o que importa é justamente a reparação do dano e não a punição do infrator, como regra geral, estou me repetindo, mas como regra geral, a culpa vai ser sempre lato sensu. Ela vai englobar tanto aquela hipótese em que o sujeito, o agente, ele conscientemente quis produzir determinado resultado, ou aquela situação em que ele produziu aquele resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Porque, vejam, a base aqui não é se como vamos punir ele, mas oh meu Deus, mas qual foi o prejuízo que ele causou? Perfeito. Qual foi o prejuízo que ele causou? Bom, também, e essa era também uma visão muito tradicionalista da responsabilização civil, porque eu tenho um outro fundamento também em que o conceito para responsabilização civil, em que o conceito de culpa sequer é levado em consideração, nem esse conceito lato sensu, tá? É levado em consideração, que é quando eu adoto aquelas situações da teoria do risco, em que determinada atividade, tá? Determinada atividade, por sua natureza, é arriscada, tá? E aí, então, né, aquele que pratica aquela atividade, ele está, vamos dizer, sujeito a ser responsabilizado, mesmo que não tenha havido nem imprudência, nem negligência, nem imperícia, tá? E muito menos, obviamente, vontade consciente de produzir o resultado, tá? Então, enquanto a responsabilidade penal, ela se preocupa com essa distinção entre dolo e culpa, levando como regra que a responsabilização só será cabível na hipótese de dolo, excepcionalmente na hipótese de culpa, estrito sensu, no direito civil, como a preocupação é sempre com a reparação do dano e não necessariamente com a punição do infrator, é só um reflexo da finalidade principal, né? A gente vai ter, então, como fundamento a culpa lato sensu, vontade consciente de produzir resultado, ou a produção do resultado por imprudência, negligência ou imperícia, tá? Tanto faz. Ou, às vezes, até mesmo o próprio atividade, o tipo de risco que a atividade pode representar, né? Que cria, então, o dever de indenizar. Opa, desculpa aí. Bom, outra coisa importante também é como eu caracterizo a responsabilidade penal e como eu caracterizo a responsabilidade civil, tá? Um elemento fundamental, vocês já estudaram isso, lá para a responsabilização penal de alguém, é a ideia de tipicidade. O que é a ideia de tipicidade? É aquela ideia, né? Estava até aqui com a Constituição aqui, de que não existe crime sem lei anterior que o defina. Tá? Então, as hipóteses, os atos ilícitos que ensejam responsabilização penal, tá? Eles devem estar todos determinados na lei. Tá? Na lei. Essa é a ideia, o princípio da tipicidade ou da legalidade. Tá? Por outro lado, para caracterizar a responsabilidade civil, tá? Diante das inúmeras hipóteses em que alguém pode violar um dever jurídico, tá? E causar dano a outrem, o que importa é a demonstração do dano, do prejuízo. Tá? Esse prejuízo, às vezes, até pode ser presumido. Vamos falar isso mais na frente. Mas, como regra, tá? Ou como regra, não, como conceito absoluto, eu só vou ter direito eu só vou ter a possibilidade de responsabilizar alguém civilmente, tá? Por determinado ato ilícito, caso haja, por violação de um dever jurídico, caso haja dano, caso haja prejuízo, caso aquela conduta tenha causado prejuízo. Tá? O que não necessariamente é uma obrigação lá na responsabilização penal. Aí vocês têm aqueles. Eu não lembro mais agora, podia ter estudado, mas agora não me deixei passar. Tá? Mas vocês já estudaram aqueles crimes de perigo, salvo engano, é esse nome, em que o agente não causou lesão a bem jurídico qualquer, mas o ordenamento jurídico protege, implica alguma responsabilização, por exemplo, dirigir embriagado.
Pessoa que dirige embriagado, mas não causa dano a outrem, tá? No plano da responsabilização civil, da responsabilidade civil, isso não vai ter consequência nenhuma. Eu peguei meu carro, dirigi embriagado do bar até a minha casa. Violei um dever jurídico, uma previsão legal, mas dessa violação não decorreu nenhum dano. Agora eu posso ser responsabilizado penalmente por essa minha conduta, ainda que não tenha causado dano algum. Tá? E aqui já deixo claro, então, que a responsabilidade civil e a responsabilidade penal, elas independem uma da outra. São absolutamente independentes, autônomas entre si. Vão ter algumas situações, obviamente, em que a responsabilização penal vai gerar efeitos, especialmente do ponto de vista da prova, tá? Na responsabilidade civil. A gente vai ter lá aquelas hipóteses, por exemplo, de indenização do artigo 800, 900 e... Só um minutinho. Do artigo 949. Calma aí, deixa eu só ver aqui. Não, 948. No caso de homicídio, a indenização consiste em excluir outras reparações no pagamento das despesas, na prestação de alimentos, etc. Então, vejam só, no artigo 948, obviamente que a prova do homicídio, ela vai ter que ser feita numa esfera penal. Nós vamos estudar isso também num momento propício. Estamos só numa aula de retomada de conteúdo aqui, tá? Mas, como regra, essas esferas são independentes, tá? Essas esferas são independentes. Alguém pode, por exemplo, responder apenas civilmente pelo dano causado a um bem de uma pessoa, por exemplo, um celular, um carro, né? Assim como pode ser responsabilizado apenas penalmente por essa conduta. E pode ser responsabilizado dos dois pontos de vista, né? Tendo uma sentença penal condenatória que, além de condenar, né, além de punir o infrator, vai obrigar ele, no plano civil, a reparar o dano causado. Tá? Bom, aí a 1, 2, 3, 4, 5. A quinta distinção é aquela que diz respeito à responsabilidade. Tá? A responsabilidade. Bem, a responsabilidade penal recai sempre sobre a pessoa. Está lá no artigo 5º, inciso 45, da Constituição Federal. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Tá? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar danos e a decretação de impedimento de bem-ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores. Então, olha só, a responsabilização penal, a aplicação da pena, tá? Ela fica limitada à pessoa do condenado. Tá? Fica limitada à pessoa do condenado. Agora, a responsabilização do plano civil, a reparação do dano, por exemplo, causado, aí ela pode atingir o patrimônio. Então, a responsabilização civil, ela vai ser sempre patrimonial, ela não é pessoal. Ela não se dirige à pessoa, tá? do agente que praticou o ato ilícito, né? Porque sua finalidade não é a punição do infrator. A sua finalidade é a reparação do dano. Então, ela não vai se direcionar à pessoa dele, mas sim ao seu patrimônio. Tá? Daí porque a gente vai dizer em responsabilidade patrimonial, que aliás é o que está lá no artigo 391 do Código Civil, né? Pelo inadimplemento das obrigações responde todo o patrimônio do devedor, ou então o artigo 942, tá? Também do Código Civil, que diz lá, como ele tem acertado, né? Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outro ficam sujeitos à reparação do dano causado, e se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Os bens responsáveis pela ofensa ou violação de direito de outro ficam sujeitos à reparação do dano. Quem fica sujeito não é mais, quem fica responsável, então, não é mais a pessoa do infrator, mas o conjunto de bens, o seu patrimônio.
que vai responder, então, pela eventual violação do dever jurídico. E, por fim, a incidência, né? No direito brasileiro, pelo menos, a responsabilidade penal só pode recair em pessoas naturais. Tá? Pessoa física, pessoa natural. CPF, como está na moda agora dizer. Tá? Então, só pode recair sobre CPF, sobre pessoa física, sobre pessoa natural. A responsabilidade civil, por outro lado, ela pode recair sobre pessoa natural, sobre pessoa jurídica, tá? Sobre pessoa jurídica, e inclusive sobre entes despersonalizados. Por exemplo, espólio, massa falida, condomínio, sociedade de fato. Tá? Esses todos que são entes que não possuem personalidade jurídica, existem, mas não possuem personalidade jurídica, são universalidade de bens ou universalidade de direitos, tá? Ou situações regulares, podem vir a responder civilmente pela prática de ato ilícito. Tá? Podem vir a ser obrigados a reparar um determinado dano. Tá? Então, essas são as distinções essenciais entre responsabilidade penal e responsabilidade civil. Espero que tenha sido claro. Bom, então, dito isso, nós vamos pegar um conceito de responsabilidade civil. Então, Souda, é francês o cara. Tá? Então, olha só, conceito de responsabilidade civil. Entende-se por responsabilidade civil a obrigação de reparar o prejuízo resultante de um fato do qual se é autor, direto ou indireto. Tá? Então, responsabilidade civil é a obrigação de reparar um prejuízo decorrente de um fato ilícito, tá? Como regra, tá? Do qual se é autor direto ou indireto. Essa questão da autoria direta ou indireta vai merecer uma fala especial mais à frente. Tá? Mas então esse daqui é um conceito que a gente pode dizer um conceito bom de responsabilidade civil. Dever de reparar. Obrigação de reparar prejuízo decorrente de um ato ilícito. Tá? Bom, tem duas espécies de responsabilidade civil, tá? Básicas, tradicionais, que é a responsabilidade civil contratual e a responsabilidade civil extracontratual. Tá? A responsabilidade civil contratual, tá, é aquela que decorre do inadimplemento da obrigação, de uma obrigação prevista em um contrato. Tá? Essa responsabilidade civil contratual, ela está prevista entre os artigos 389 e 300 a gente pode falar até no artigo 401 do Código Civil. 389 a 400 do Código Civil. Tá? Lá tem todas as consequências do descumprimento de uma obrigação prevista no contrato. Então, se eu não cumpro um dever, tá, que eu assumi contratualmente, vai recair sobre mim uma série de efeitos, uma série de consequências, que tem por objeto o quê? Justamente a reparação do prejuízo que eu causei a outra parte, o credor. Tá? E aí a gente vai ver lá o artigo 389, né, que vai dizer assim: não cumprida a obrigação, responde o devedor, responsabilidade, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária, segundo índices oficiais, regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Tá? Essas são as consequências do que a gente chama de inadimplemento absoluto da obrigação. Isso é uma responsabilidade civil, só que é uma responsabilidade civil que decorre do contrato. Tá? A mesma coisa vai dizer o 394, que vai falar do inadimplemento relativo da mora. Né? Considera-se mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Aí o 395 fala assim, ó, responde o devedor pelos prejuízos que a sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Então, se eu não cumpro a obrigação, se eu não pago, por exemplo, o boleto da minha internet, né, descumprir a obrigação, eu vou responder pelo prejuízo que o meu inadimplemento causou. Nesse caso, inadimplemento relativo, pela mora, né, eu vou ser obrigado a pagar, bom, além do valor da dívida, mais juros, mais multa contratual, que vai corresponder às perdas e danos aqui, né? Mais honorários advocatícios, se eventualmente for necessário cobrança judicial, etc. Né?
Mas, então, essa é a responsabilidade civil contratual, aquela que decorre, o próprio nome diz, do contrato. Diferente da responsabilidade civil extracontratual. Essa que a gente também chama de aquiliana, lá por causa da Lex Achilles, tá? Mas que, basicamente, tá? Ela decorre da violação direta de uma norma legal. Tá? Violação direta de uma norma legal. Daquele ato ilícito do artigo 186. Então, o fundamento da responsabilidade civil extracontratual, que é a que a gente vai falar na nossa disciplina aqui, é justamente o ato ilícito lá do artigo 186. Né? Então, o artigo 186 que fala lá, aquele que por ação, omissão, aquele por ação, omissão, voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Tem o 927, tá? O 927 vai lá e diz assim: aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Tá? Repará-lo. Então aqui decorre da violação de uma norma legal, tá? Violação de uma norma de um dever jurídico, tá? Da prática de um ato ilícito, o dever de reparação. Em ambos existe um dever de reparar, tanto na responsabilidade civil contratual quanto na extracontratual. Tá? Mais o ato ilícito, ele ocorre dentro de uma relação contratual, que é o descumprimento da obrigação, o inadimplemento da obrigação, e o outro, o ato ilícito ocorre na própria sociedade, do contato social entre as partes, entre as pessoas, a gente não vai nem falar em partes. Né? E aí eu vou estar diante da violação de uma norma geral, de uma norma legal de conduta. Né? Lembrando também que o conceito de ato ilícito, ele atualmente vai um pouco mais além para incluir também o abuso de direito, que é quando eu utilizo o meu direito de forma abusiva, excessiva, causando prejuízo a outra pessoa. Professor, quando é que isso acontece? É o caso do credor que se excede na cobrança, né, do débito do devedor. Né? E aí pega lá, resolve fazer insatisfeito que o débito não é pago jamais, né? O credor vai lá e coloca nos stories do Instagram, no Facebook, no Twitter, um vídeo no YouTube chamando o devedor de picareta, de bandido, de, sei lá, pense aí qualquer outro tipo de palavra que pode ser utilizada nesse contexto e que, obviamente, violaria um dever, ou desculpa, dever não, mas um bem jurídico extrapatrimonial do devedor, no caso, a honra. Né? A honra. Então, a reparação civil, então, a responsabilidade civil, ela tem três funções. Uma função que é então, uma função finalidade que é a mais importante de todas. É essa a função para a qual existe a reparação civil, a responsabilidade civil. Deixa eu ver o soro em outro lugar. Então, a primeira função é qual? Reparar o dano. Compensar, tá? O dano causado à vítima. Então, a gente vai chamar essa função de função reparatória. Acho que não tem muito o que falar sobre isso. Parece bastante óbvio. Tá? Bastante óbvio. Mas, ainda assim, a gente pode dizer que essa reparação civil tem mais duas outras funções. Uma função sancionatória. Então, punir o ofensor, o causador do dano, de alguma forma, mas essa função secundária, assim como a terceira função, que é a desmotivação social da conduta lesiva, a função preventiva. Então, impedir que fazer com que aquela reparação seja em tal montante, aquela punição seja de tal montante, que desmotive outras pessoas a praticar atos ilícitos semelhantes. Né? E a gente fica naquela zona do que os americanos chamam de punitive damages. Tá? Punitive damages. Danos punitivos. Tá? Nos Estados Unidos, no direito norte-americano, a função de punir o ofensor e desmotivar, tá, a conduta
a prática da conduta lesiva, ela é tão importante quanto a função compensatória. Tá? Daí porque a gente vê a atribuição daqueles valores, para nós, pelo menos, exorbitantes a título de dano moral, a título de indenização civil. Tá? Então, o cara teve lá, perdeu um dedo por conta de um acidente de trabalho, né, que para eles é regulado pelo direito civil. Ora, nesse caso, vamos aplicar lá uma punição de $1 milhão, porque esse valor vai desmotivar com que aquela empresa e as empresas do mesmo setor deixem desguarnecidos, sem equipamento de segurança, os trabalhadores, etc. Então, nesse caso do punitive damages, né, a função punitiva e a função preventiva, a função sancionatória e a função preventiva, elas são tão importantes, ou às vezes até mais importantes que a função reparatória. Então, às vezes, a gente vê assim, um arbítrio de uma indenização, um valor muito mais alto do que nos parecia ser o dano causado. Porque, ora, a ideia não é só compensar o dano, é criar um exemplo, tá? Criar um exemplo para desmotivar a prática daquela conduta e punir também o ofensor. E importa se destacar que, expressamente no direito brasileiro, tá? Esses punitive damages, eles não são aceitos. Tá? O STF tem uma série de precedentes que reduz, tá, bastante, significativamente, os valores das indenizações, justamente por entender que está se dando ênfase demais na função punitiva e na função preventiva da reparação civil, tá? Quando, na verdade, a principal função da reparação civil dentro do direito brasileiro é compensar o dano. Se o dano foi adequadamente compensado, tá? Não há por que se falar, tá, em uma atribuição maior, um arbítrio em um valor maior da indenização. Tá? Da indenização. Importante salientar isso. Então, no Brasil, não se admite a doutrina do que a gente chama de punitive damages. Tá? Função punitiva, função sancionatória e função preventiva são funções secundárias da função principal, que é a compensação do dano. Bom, os elementos da responsabilidade civil são fáceis de a gente entender. Primeiro, tem que haver uma conduta humana. Isso vale para a responsabilidade civil contratual ou extracontratual. Segundo, tem que ter um dano ou prejuízo. E é necessário que haja um nexo causal, um nexo de causalidade entre aquela conduta, tá, e o dano e o prejuízo causado. Tem que ter uma relação, uma ligação direta e imediata entre a conduta humana, tá, e o dano ou o prejuízo. Isso a gente chama de nexo causal. Aí você pode perguntar, professor, e a culpa? A culpa não faz parte, não é um elemento da responsabilidade civil? Então, a gente pode dizer que a culpa pode ser um fundamento, um dos fundamentos, já falei isso anteriormente, um dos fundamentos da responsabilidade civil. Quando a gente está diante da responsabilidade civil subjetiva. Tá? Na responsabilidade subjetiva, tá? A demonstração da culpa lato sensu, ou seja, vontade consciente de produzir o resultado, ou a produção do resultado por imperícia, imprudência ou negligência, tá? Tem que ser comprovada para que haja direito a uma indenização. Tá? Então, a responsabilização do autor do ato ilícito, né, vai necessitar, além da comprovação do dano ou prejuízo, também, e do nexo causal entre aquela conduta dele e o dano e prejuízo, né, também da demonstração de que houve dolo ou culpa na sua modalidade stricto sensu. Tá? Agora, por outro lado, quando eu falar em responsabilidade civil objetiva, tá, o fundamento vai ser a teoria do risco. Tá? Vai ser a teoria do risco. Tá? É a ideia de que aquela atividade ela é, por si só, arriscada. Me falta agora um termo melhor. Ela representa algum tipo de risco à sociedade.
né? Daí porque, ao dever indenizar, mesmo que não se verifique, no caso concreto, né, nenhum tipo de culpa por parte do, do agente causador, né? E aí a gente vai estar falando, por exemplo, da responsabilidade civil do Estado, dado o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, né? Vou ler aqui, já estou aqui com o Pademecum aberto. Então, o artigo 37, parágrafo 6º, fala lá. Dá lá, né? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privadas prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarão a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, o dolo ou a culpa aqui só são necessários, a demonstração do dolo e da culpa, só são necessários à administração pública para que ela tenha direito de ação regressiva contra o causador do dano, de fato, o terceiro que causou o dano. Desculpa, o agente, né, que causou o dano. Tá? Agora, para que eu possa exigir indenização da administração pública, tá? Eu não preciso demonstrar culpa, dolo, né, imperícia, imprudência ou negligência. Tá? Responsabilidade civil objetiva. Então, por isso que a gente coloca que a culpa é um fundamento, mas não é um elemento da responsabilização civil. Bom, o primeiro dos elementos então caracterizadores de responsabilidade civil é justamente a conduta humana. A gente pode entender a conduta humana como a ação ou omissão voluntária, tá? Então guiada pela vontade do agente, que resulta no dano ou no prejuízo. Então, conduta humana é isso: ação ou omissão voluntária, ou seja, guiada pela vontade do agente, tá? Que resulta no dano ou no prejuízo. A ideia-chave, então, num primeiro momento aqui, é a ideia de voluntariedade. O que é voluntariedade? Voluntariedade a gente pode entender como a liberdade de escolha do agente imputável, tá? Com o discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz. Ó, liberdade de escolha do agente imputável com o discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz. Tá? Então, a ideia-chave aqui, por trás da voluntariedade, é que a ação ou a omissão, ela deve ser livre. Tá? Então, eventualmente, e obviamente tem que ser consciente, livre e consciente. A consciência que não diz respeito ao resultado em si, ou seja, saber que vai acontecer tal coisa, mas na própria ação. O Pablo Stolze e o Galeano eles citam o seguinte exemplo aqui no livro deles, ó, quando eles vão falar sobre a voluntariedade. Tá? Eles dizem assim, ó, não se pode reconhecer o elemento conduta humana pela ausência do elemento volitivo, vontade. Na situação de um sujeito que, apreciando um raríssimo pergaminho do século III, sofre uma microhemorragia nasal e involuntariamente espirra, danificando seriamente o manuscrito. Seria inadmissível, no caso, imputar ao agente a prática de um ato voluntário. Tá? Ó, ele não, aquela conduta dele, aquela ação dele, ela não é livre, ela não é consciente. Ela é motivada por uma questão física, né? E aí o que diz aqui, ó? O Galeano continuando. Restará apenas verificarmos se houve negligência da diretora do museu por não colocar o objeto em mostruário fechado, com a devida segurança. Ou ainda, se o indivíduo, né, causador do dano, violou normas internas, caso em que poderá ser responsabilizado pela quebra desse dever, e não pelo espirro em si. Tá? Então, essa ideia por trás da voluntariedade. Essa conduta humana tem que ser livre e consciente. Não é consciência em relação ao resultado. Tá? Porque daí nós vamos entrar naquela distinção entre dolo e culpa, mas consciente em relação ao que está fazendo. É a mesma coisa, eu não posso atribuir culpa
tá? Eu não posso atribuir responsabilidade civil, por exemplo, para alguém que causa um dano, abarroa um carro de outro, atinge o carro de uma outra pessoa, né? Por um defeito no seu próprio veículo, um defeito de fabricação do seu próprio veículo, tá? É um que a gente vai chamar de excludente de responsabilidade, caso fortuito ou de força maior, tá? Aquele caso necessário, impossível de impedir, tá? Essa ausência de liberdade e de consciência sobre o ato, não sobre o resultado do ato, mas sobre o ato, tá? Ela afasta, então, o nexo de causalidade. É a mesma coisa, eu ser responsabilizado porque eu tive meu carro, fui sequestrado por bandidos que me obrigaram a dirigir em alta velocidade numa perseguição policial e acaba atingindo o carro de um terceiro. Eu não posso ser responsabilizado civilmente por conta disso, porque não tinha liberdade, né, na prática do meu ato. Eu estava agindo sob coação, né? Então esse é um elemento importante, voluntariedade. E outra coisa interessante aqui é que, muito embora a conduta humana a caracterizar um ato ilícito possa ser uma ação ou uma omissão, tá? A regra é que ela consista numa ação, tá? A regra é que ela consiste numa ação. Por quê? Porque a omissão só vai caracterizar, tá? A conduta omissiva só vai caracterizar um dever de indenizar caso, então a responsabilização, caso haja o dever jurídico na prática do ato. Então, uma simples omissão não pode gerar para mim, né, uma simples omissão minha, já não gera simplesmente o meu dever de indenizar, a minha responsabilização civil. Tá? É preciso que a minha ação, tipo, a minha ação seja exigida. Tá? Eu me omiti quando a lei exige, quando o contrato exige, para dar um outro exemplo, né, que eu pratique determinado ato e aí eu me omito de praticar. Tá? Me omito de praticar. Então, nesse caso, a gente não vai reconhecer dever de indenizar para alguém que vê uma outra pessoa sofrendo, por exemplo, um infarto, né? E desprovido do conhecimento técnico para ajudar, evita, pode tentar ligar para a polícia, alguma coisa, mas se omite de alguma forma em resolver aquele problema, ou então de alguém que está passando na rua, vê alguém assaltando outra pessoa, né, e se omite de defender essa pessoa que está sendo vítima de um assalto, tá? Não, essa omissão ela deve ser expressa, né? A ação, o dever deve ser expressa. Então a gente pode falar lá do crime de omissão de socorro, né? Então se eu sou motorista e atropelo alguém, né? Eu tenho um dever de agir no sentido de prestar socorro àquela pessoa. Se eu não presto socorro à pessoa, além de prática de um crime de um ilícito penal, né? Eu vou estar diante de um possível ilícito civil, né? De forma que aquela pessoa pode, se sobreviver, né, exigir de mim uma indenização por eventuais outros prejuízos que eu tenha causado a ela, além, né, por não ter prestado o atendimento, tá, necessário. Isso também em relação a terceiros ligados a ele, né? Então, eu trouxe aqui um caso da jurisprudência que é bastante interessante, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né, que fala do furto de motocicleta em condomínio. Né? O entendimento majoritário dos tribunais é de que, se a convenção do condomínio não estabelece a obrigação de indenizar danos sofridos pelos condôminos decorrentes de atos ilícitos ocorridos nas áreas comuns do prédio, tá? Não há dever de indenizar. Tá? Então, a convenção deve assumir que, caso haja omissão, né, no caso de furto, né, se a convenção estabelecer, daí sim. Né? Agora,
de forma geral, o condomínio não responde, tá? Por eventuais atos ilícitos que tenham sido praticados por terceiros na área comum do condomínio. Bom, subconduta é basicamente isso. Então, agora nós vamos falar sobre o segundo elemento. Tá? Não, antes de chegar na conduta, desculpa. Vão ter algumas situações, no entanto, antes de chegar no segundo elemento, vão ter algumas situações, no entanto, em que o indivíduo vai ser responsabilizado, mesmo que não tenha sido ele que tenha praticado a conduta. Tá? E aí a gente vai estar diante da responsabilidade por ato de terceiro, tá? Do artigo 932 do Código Civil, né? Que é, por exemplo, a responsabilidade que os pais têm em relação aos seus filhos menores de idade, né? Que o empregador tem em relação aos seus empregados ou prepostos, né? A responsabilidade por fato do animal, no artigo 936, aquela que, deixa eu pegar aqui, vou ler para vocês, 936, que diz assim, ó, cadê? O dono ou detentor de animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior, né? Então, por exemplo, um ataque de um pitbull, né? Eu, proprietário do pitbull, vou ser responsabilizado pelo ataque do pitbull, né? Ou por fato da coisa, que estão nos artigos 937 e 938. Tá? Então, vou citar aqui, porque a gente vai estudar depois essas hipóteses isoladamente, né, inclusive com análise de algumas jurisprudências, mas aqui o 938 que diz que aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Então, é que aquela responsabilização, tá, do condomínio, teve até um caso uma vez que saiu da OAB, que vai fazer uma relação depois com outra coisa que a gente vai falar mais na frente, né, que o cara está passando por baixo da janela de um prédio, né, e cai um vaso de flores sobre ele, né, sobre a cabeça dele, causando traumatismo craniano. Esse foi um caso do OAB, né? Nesse caso, se eu não conseguir identificar da onde veio o objeto, né, quem vai responder vai ser o condomínio, tá? Vai ser o condomínio. Tá? Então essa é a responsabilidade pelo fato da coisa. Então, mesmo que não tenha sido o condomínio em si que praticou, né, a conduta. Bom, gente, esse vídeo ficou grande demais, já ficou grande demais, então eu decidi parar por aqui e cortar, então, e tratar dos dois elementos que faltam, o dano e o nexo de causalidade, ou nexo causal, em um outro vídeo, né, que vai ser postado amanhã. Certo? Valeu, hein, gente? Aquele abraço.